Nesse vídeo nós tentaremos responder a seguinte pergunta: por que as ações do Banco Santander não param de cair mesmo sendo o banco que mais paga dividendos na nossa bolsa? E também se vale a pena investir no banco, se ele está barato e tudo mais. Então vamos ao vídeo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que eu deixo livros aqui na descrição caso você queira se aprofundar ainda mais. O primeiro ponto que eu queria destacar para vocês é que o Barsi comprou o Santander a meros 18 centavos. Isso eu estou falando das ações preferenciais, que hoje é avaliado acima de R$ 15. E isso ele comprou lá em 2009, 2010, aplicando capital por várias vezes, além dos dividendos que ele recebeu desse incrível banco. Outro ponto foi o fato de que o Santander foi o primeiro banco a gerar o primeiro bilhão de reais. E é claro que é uma das maiores posições do Barsi em sua carteira previdenciária. Essa ação não compõe a carteira de oportunidade do Barsi, por isso ele não costuma vender o Santander. Lembra? Carteira previdenciária você só acumula. Carteira de oportunidade você vende quando a ação fica muito esticada. E como a gente pode perceber, na data de hoje, o Banco Santander, aqui as ações ordinárias, tiveram uma queda aí substancial de 2,85%. E isso tem assustado alguns investidores, principalmente porque essa queda é superior à queda do Ibovespa de 2%. Mas lembre-se, nunca fique apegado ao Ibovespa. Ibovespa basicamente é Vale e Petrobras. Então, se Vale e Petrobras caem muito, o índice cai. E sem falar também que as ações ordinárias de Banco Santander possuem uma menor liquidez do que as suas units. Perceba que as units estão caindo só 1,16%. Aí você vai me dizer, então eu vou comprar as units. Claro que não, você tem que comprar a ação mais barata porque aí o upside é maior. Não estou fazendo uma recomendação, mas isso aqui é uma questão lógica. Diante da queda que eu achei substancial na data de hoje, eu acabei comprando as ações preferenciais de Santander, 100 açõezinhas para começar, e óbvio, eu compro e perco, já estou perdendo. Dificilmente você vai comprar e vai subir a não ser num ciclo de alta assim muito grande, muito forte. Algo que aconteceu basicamente em 2019. Tudo que você comprava subia. Outro ponto que eu quero deixar claro para vocês, que o investidor que perde dinheiro no curto prazo não é um investidor ruim. O investidor ruim é aquele que quando a bolsa ou o mercado está caindo muito forte, ele perde muito mais do que o mercado, porque ele se arriscou demais com seus ativos. O investidor bom é aquele que tem uma carteira defensiva de modo que não suba tanto quando está havendo um ciclo de alta, mas também ele quase não perde quando está havendo um ciclo de baixa. Isso sim é um bom gestor de carteira. Para quem não sabe, o Santander ele é um grupo fundado na Espanha em 1857. Ele é quase tão antigo quanto o Banco do Brasil. Ele passou a ser negociado na B3 em 2009. Ele é um dos bancos mais jovens aqui da nossa bolsa brasileira. Ainda assim, ele está presente no mercado brasileiro desde 1957, então a sua atuação já é bastante consolidada no país. O Banco Santander é uma das queridinhas do investidor pessoa física no que se refere ao setor bancário, por quê? Porque ele entrega um dividendo muito alto. Saiba que ele tem um payout mínimo de 50%. Veja, o Banco do Brasil recentemente publicou a sua nova política de dividendos de payout de 40% no mínimo. Isso significa que poderia ser inferior, lembrando que o mínimo legal é de 25%, mas de fato o Santander ele tem esse diferencial de no mínimo metade do lucro líquido ser distribuído aos acionistas. É por isso que ele tem essa ideia de que o Santander é o maior banco no Brasil em geração de valor aos acionistas. Apesar desse payout mínimo de 50%, a média dos últimos 10 anos é de 56% e o banco já chegou a pagar 71%. E eu acredito que vai pagar bem mais do que essa média aqui de 56%. Já explico o porquê. Quanto aos resultados do Santander, eles foram satisfatórios. Perceba que ele apresentou um lucro líquido 4,3 bilhão de reais contra 3,8 bi no mesmo período do ano passado. Aqui estou falando do terceiro tri. Isso representou um aumento de 12,5%. E em relação ao segundo tri de 2021, esse aumento foi de 4,1%. Então o lucro do banco está subindo juntamente com a ascensão da taxa Selic, que hoje está num patamar bem alto. Logo logo vai chegar nos 2 dígitos. Hoje está em 9,25%. E você sabe que os bancos beneficiam sobremaneira com a alta da taxa de juros, porque daí os novos contratos recebem um spread muito mais alto e aí o banco ganha muito com isso. É por isso que em momentos em que a taxa Selic está muito alta, as instituições financeiras lucram muito, não só os bancos, mas também as seguradoras. É por isso que caso você queira comprar ações de bancos e seguradoras, o momento é agora, enquanto a bolsa está muito descontada e a taxa Selic começou a subir. E como a taxa Selic só pode ser aplicada e como os efeitos da taxa Selic só podem ser aplicados em novos contratos bancários de seguro, é óbvio que você não percebe impacto já imediatamente. É por isso que a bolsa sempre te dá a oportunidade de se posicionar antes que seja tarde. Deixa eu já te trazer uma informação para você ficar atento se quiser anotar. Vai haver o período de silêncio do resultado do quarto TRI de 2021 entre os dias 19 de janeiro a 2 de fevereiro. Após 2 de fevereiro, então, vai ocorrer a publicação dos resultados. Fique atento, eu vou trazer para você os destaques aqui no canal. E já vai deixando aqui nos comentários. Você espera que os resultados venham melhores que o do terceiro trimestre e você investe em Santander? Conta aqui para mim. Perceba como o yield de Santander é realmente diferenciado. Ele paga mais de 9% nos últimos 12 meses.
um dividend yield que está sendo favorecido pela essa queda de mais de 20% nos últimos 12 meses. Perceba que hoje, diante dessa queda, o Banco Santander está negociando um PL abaixo de 7 vezes lucro e é uma relação preço sobre valor patrimonial da ação de praticamente uma vez. Perceba o seguinte, a média de negociação do Banco Santander em relação ao seu PVP é de 4,39, ou seja, negocia 4 vezes seu patrimônio líquido, isso na média. Hoje, há uma vez patrimônio líquido, 76% abaixo da média. Então, sob a perspectiva desse indicador de valuation, que é compatível com o Value Investing, você tem aí uma margem de segurança de 76%. Guarda esse número aqui, 76% de desconto. E já percebe também que os bancos privados costumam negociar acima do seu valor de patrimônio líquido, já que o Banco do Brasil negocia 0,6 valor patrimonial. É um banco que tem uma frequência de proventos que ajuda muito em quem pensa numa carteira previdenciária. Perceba que só no ano de 2021 houve 1, 2, 3, 4, 5 pagamentos. Essa recorrência favorece quem quer montar uma carteira previdenciária. Perceba que desde 2012 os lucros do Banco Santander são crescentes e houve aqui um pequeno decréscimo a partir de 2019. Mas por quê? Justamente porque 2019 lucrou 16 bi, lucro recorde histórico, mas em 2020 veio a pandemia e todas as provisões e o lucro caiu para 13 bilhões de reais. Só que esse lucro de 13 bilhões de reais vai ser superado aqui em 2021, porque já em 2021 ele apresentou quase 12 bi, considerando que ele lucra por cada trimestre mais ou menos 4 bi, ele vai chegar provavelmente nessa máxima histórica de 16 bi e o ano que vem, com a taxa Selic já bem forte, vai superar certamente esse lucro máximo de 16 bi e aí dificilmente as ações vão estar tão baratas, afinal a cotação de uma empresa tende a acompanhar a sua lucratividade, o seu aumento de receita. E com certeza a receita líquida do banco vai superar esses patamares atuais. Veja que interessante, hoje o patrimônio líquido do Banco Santander é 105 bilhões de reais e o valor de mercado é só 114 bi. Ou seja, você leva uma estrutura totalmente privada que paga ótimos proventos por 105 bi e só paga 114. Realmente, o Banco Santander está muito descontado. Não estou fazendo recomendação, mas acho difícil não concordar com essa afirmativa. Se você não concorda, comenta aqui para mim. Diz o motivo que você entende que o Banco Santander não é um bom negócio hoje. Outro ponto a ser ressaltado é que entre ações ordinárias e preferenciais, que estão praticamente com o mesmo desconto, você deve preferir elas do que as units, porque elas caíram menos. Apesar disso, estão pagando um provento muito próximo, mas se você pensar numa situação de arbitragem, faz mais sentido comprar ações ordinárias ou preferenciais. Mas também não muda muita coisa no longo prazo, tá? Demonstrando o quanto o Santander entregou uma rentabilidade monstruosa nos últimos 10 anos, essa linha amarela aqui desse gráfico é a rentabilidade do Santander, foi de mais de 1000%, sem incluir o reinvestimento de dividendo. Aqui só está incluso o pagamento dos dividendos. Enquanto isso, na segunda colocação, Bradesco com 343%, Itaú 390% e Banco do Brasil 200 e pouco. Então assim, claro, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, mas com os proventos que paga, acho muito difícil a rentabilidade do Banco Santander não ser boa no futuro. Acredito que não vai ser tão grande assim porque, obviamente, foi muito alta diante do seu recém-surgimento na Bolsa Brasileira. E aí, como o banco estava, entre aspas, incipiente, isso fez com que as cotações subissem bastante. De qualquer sorte, com essa queda aí, acredito que se torna uma grande oportunidade. Por isso mesmo que eu acabei colocando 100 açõezinhas na minha carteira e vou comprando aos poucos, sem fazer com que meu preço médio aumente, pelo menos aí nos próximos 6, 7 meses. Lembra que eu falei daquele número de 70% de desconto em relação ao PVP histórico do Banco Santander? O preço teto hoje pela GF+, é de R$20. Aqui eu estou com as ações ordinárias. Isso significa uma margem de segurança, um upside de 70%. Isso aqui só corrobora, confirma o desconto de 70% hoje nas ações de Santander. Mas respondendo à pergunta desse vídeo, por que será que as ações de Santander não param de cair, apesar de isso não ser algo ruim para o holder raiz? Esse não é um movimento exclusivamente do Banco Santander. Claro, o Santander aí, desde outubro desse ano até o presente momento, já está acumulando uma queda de 15%. E se você pegar desde setembro a agosto de 2021, a queda é de 26%. Só que veja, vou pegar Banco do Brasil. Desde os últimos dias aí, caiu um pouquinho, 10%. Por que não cai tanto? Porque o Banco do Brasil já está no fundo do poço. Essa é a minha opinião, claro. O Banrisul fez o mesmo movimento de queda do Santander. E olha que o Banrisul não está lucrando na mesma proporção de percentual de lucros em relação ao Santander. O Santander aí superou 12% entre um trimestre e outro, o que não aconteceu com o Banrisul, e mesmo assim a queda dos dois é parecida. Tudo bem, o Banrisul é estatal, mas mesmo assim eu entendo que é exagerada a queda de Santander. De novo, não estou reclamando dessa queda, mas só estou tentando explicar o porquê que isso está acontecendo aos investidores que têm a curiosidade. Lembrando que as quedas nas ações, principalmente brasileiras, são fruto de manipulação ou mesmo aleatoriedade. De qualquer sorte, a gente percebe que é bem setorial. E você vai me dizer, nossa Luan, por que isso está acontecendo se a taxa Selic não para de subir? De novo, não tente prever o mercado.
Nem sempre a questão é tão lógica assim. Foque nas empresas e os seus respectivos preços. Fatores macroeconômicos podem de fato e vão atrapalhar muito a sua análise fundamentalista. Bom, espero ter ajudado em relação às ações do Banco Santander. Se eu ajudei, por favor, clica no botão de gostei. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse aqui é o canal Mirar Investing. Até o próximo vídeo. Fui!